Começa agora o programa Conexão Urbana, aqui na Unique TV, a TV que faz sempre o melhor para você. Chefe Altamiro, o melhor bistrô francês, fica aqui em Florianópolis. Vereador Mauro Fiscal, o vereador que faz a diferença, e Rádio C4FM. E o melhor portal de informações é o portaldailha.com.br. Gente, assim, hoje eu tenho uma entrevista muito especial, tá? O doutor, ele é da área da família e vai responder muitas perguntas aí que tira as dúvidas aí do telespectador. Doutor Marcos, boa noite. Boa noite, tudo bem? Um prazer sempre estar aqui. Doutor, assim, são tantas perguntas que, entre elas, tem a Dona Maria, e ela está agora recente e se separou, já faz 4 anos do marido, e ela estava reclamando para mim que o marido continua, o ex-marido dela continua forçando, indo na casa dela e incomodando ela. O que ela faz? Tem alguma coisa que ela pode fazer? Alguma coisa que pode tomar providência? Sim, o primeiro passo a ser dado, na verdade, é realmente formalizar esse divórcio, né? Sim. Estando assinado, estando formalizado, seja no cartório, seja com o juiz, ela tem a sentença ou então a escritura do divórcio em mãos, e ela poderá estar fazendo uma medida restritiva, né? Uma medida protetiva, onde ela pode estar indo na delegacia da mulher, pode estar fazendo online, e essa medida ela vai valer para o ex-marido não perturbar a vida dela, não chegar a determinado local onde ela esteja, não frequentar o bairro onde ela mora, não fazer contato via eletrônico. Tá, mas aí eis uma pergunta. Muitos tomam essa providência e ele ainda continua perturbando. O que eu faço? Aí força policial, continua perturbando, liga para a polícia na hora. Se a pessoa estiver perturbando naquele local ali, se ela estiver próximo, nas proximidades, a polícia vai levar, né? vai prender ali na hora em flagrante delito, porque é um descumprimento de medida protetiva. E em caso de novo contato via telefone, via WhatsApp, o próprio oficial de justiça junto com a polícia militar vai estar encaminhando essa pessoa para a delegacia também. O seu Carlos de Florianópolis, ele está perguntando o que é alienação parental. Sendo bem simples, né? Alienação parental nada mais é quando um genitor ou a genitora, o pai ou a mãe, aquele que detém o poder familiar ou não, a criança não precisa estar morando com o pai ou com a mãe, eles começam a falar para a criança fazer intriga um do outro. Ah, o teu pai não está pagando pensão assim. Ah, tua mãe está namorando outra pessoa, está saindo e te deixando sozinho. Então, alienação parental, às vezes a gente pensa que é só entre o pai e a mãe, mas também tem entre a família, né? Mas seria basicamente nesse sentido. A criança não sabe o que está acontecendo e fica ouvindo coisa dos adultos ali. Tá, e uma outra pergunta sobre o pagamento de pensão alimentícia. Como é que funciona isso? Se o cidadão demora aí 2, 3, 4 meses, o que a mulher tem que tomar providência? Primeiro de tudo, quando é feita a separação, ou então se engravidou e não teve uma união estável, não era casado, a primeira coisa a ser feita é homologar com o juiz. Homologar a guarda, né? Homologar a visita e homologar a pensão alimentícia. Sim. Com essa sentença, a pensão alimentícia o pai é obrigado a pagar. Não pagando, a gente consegue estar executando. A partir do momento que atrasar mais de 30 dias, a gente consegue fazer a execução e com pedido de prisão. Então é o ditado popular, né? Aquele que é o bonitão, que acha que eu estou devendo na loja, eu devo no banco, eu pago se eu quiser. Agora, se você deve pensão, pelo que eu vejo no Brasil, dá cadeia. É isso, A né? pensão alimentícia é uma das únicas que realmente é efetiva nesse ponto, porque várias prisões não são efetivas, né? Sim. Mas a pensão alimentícia ela é muito efetiva. Atrasou e a gente entrou com a medida, vai ser preso. Não pagou, vai ser preso, não tem erro. Doutor, uma outra pergunta. Hoje, Florianópolis, São José e região, nós temos muito problemas de moradores de situação de rua. E dá para ver que o número de menores ali estão entregue nas ruas, nas praças.
o que tomar providência sobre isso? E se preocupando primeiro sobre as crianças. Sim, a preocupação grande do poder público, na verdade, que tem que estar em atuação juntamente ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, né? Primeiro, para estar tirando essa criançada da rua, para fazer com que ela estude, vá para um abrigo, né? Nós temos aí casas disponíveis para isso. O poder público, ele, apesar de parecer incompetente, ele tem muita competência para fazer isso. Só basta as pessoas realmente movimentarem a máquina pública, mexerem com o Conselho Tutelar e o Ministério Público, tirarem a criança da rua, colocarem na escola e darem condições ali para ela, né? Não tendo pai, não tendo mãe, no caso. Doutor, a Solange de Biguaçu está fazendo uma pergunta. Ela está muito brava. Ela está dizendo que o pai dela já disse que vai deixar tudo o que tem no nome dele para o fazendeiro que toda a vida cuidou da fazenda e da vida dele. Isso legalmente pode? A pessoa em vida pode doar para quem quiser? Na verdade, tem uma parcela do patrimônio que ela pode doar sim, mas tem que resguardar ali 50% do patrimônio em caso de falecimento, em caso de herança dos filhos, né? Então, num possível divórcio, por exemplo, se foi algo adquirido na constância da união, não é possível que ele faça doação total de patrimônio, nem mesmo uma parcela mínima, porque divorciou, tem que realizar a partilha de bens, né? Realizando a partilha de bens, ele ficando com a cota parte dele, ele faz o que ele quiser. Tá, e o que é comunhão de bens? Como é que funciona? E comunhão parcial de bens? Então, na verdade, são regimes de bem no casamento, né? A gente tem hoje a comunhão universal, que é aquela que quando você casa, engloba todo o patrimônio do casal, tanto da mulher quanto do homem. Sim. Nós temos a comunhão parcial de bens, ou seja, a partir do casamento daqui para frente, tudo que a gente adquirir é nosso, desde que não seja herança ou doação. Herança e doação é separação total. E temos o regime da separação total de bens, que obrigatoriamente divide tudo. Isso daqui tu já tinha, isso daqui eu já tinha. É meu, é teu. O que comprou durante a união, como é que funciona? O que eu comprei é meu, o que tu comprou é teu, a não ser que a gente coloque uma cláusula no contrato de compra e venda do imóvel ou de um carro, né? E aí fique gravado que realmente esse bem é do casal. Olha, assim, você está vendo aí, está muito bem informado. Eu quero passar um recado rapidinho. Vem aí a nova programação da Rede Unic TV. Sua tarde será mais agradável com programas especiais na grade da Rede Unic TV. E anuncie, patrocine a nossa programação da Unic TV. Tá certo, gente? Doutor, uma outra pergunta que isso aí todo mundo sempre quer saber. Sobre os idosos. No meu programa Conexão Urbana, eu sempre cobro sobre isso, a questão dos idosos. Por quê? Chega Natal, a primeira coisa que o doutor deve pensar, vou comprar presente para os meus netos, para as crianças, porque as crianças querem brinquedo. E os idosos? Porque existe uma lei, não sei se essa lei está valendo ainda, que é a obrigação dos filhos cuidar dos seus idosos. Como é que está funcionando isso? Isso realmente existe? Ou, infelizmente, idosos, uma boa parte, são levados para asilos e ali fica? A lei do idoso ela é tão efetiva quanto a lei da criança, na verdade. Sim. Se o idoso ele é capaz de prover ali a capacidade financeira dele e não precisa do filho, não precisa de nenhum familiar, ok, né? A partir do momento que a gente verifica que esse idoso ele não é mais capaz de estar provendo a subsistência dele, ou seja, ele não consegue mais comprar alimento para si próprio, ele não consegue mais estar frequentando um médico, estar cuidando da sua saúde, aí realmente o advogado tem que fazer a interdição, que a gente chama, tá? Esse idoso ele é interditado. Os filhos assumem o patrimônio e assumem toda a responsabilidade da vida do idoso e eles decidem se o idoso realmente vai para um asilo mais adequado ou se o filho vai cuidar desse idoso em casa, né? Mas é um direito assegurado do idoso, né? O filho não pode abandonar jamais e tem que sempre estar ali cuidando principalmente do patrimônio, né? Porque o idoso ali a gente sabe que ninguém é isento de morte, a gente pode a qualquer momento falecer. E o filho tem que estar cuidando do patrimônio e do financeiro para não ter dívida nenhuma do idoso nesse caso, né? Doutor, chegando uma pergunta aí. Namorada que mora com o namorado configura a união estável? Configura, inclusive... Ih, agora vocês estão roubados. Inclusive, assim,
Não moro com o meu namorado, mas eu durmo lá algumas noites, eu peço comida pelo aplicativo iFood, o endereço dele está cadastrado no meu celular, no meu aplicativo, eu tenho roupas no guarda-roupa onde eu tiro fotos. Eu fiquei livre disso, graças a Deus. Isso tudo é prova de união estável. Significa que o vínculo vai ser reconhecido? Não é 100% garantido, mas o vínculo sim pode ser reconhecido. A gente já conseguiu, através disso que eu falei, do aplicativo do iFood, ter o endereço cadastrado, ter roupas no armário, enfim. Está morando junto, configura união estável. Agora, se isso vai acarretar em uma partilha de bens, em uma possível dissolução de união estável depois, é outra história. Olha, então eu vou dar uma dica para você, você que está assistindo. Vai ficar na casa da namorada, só deixa a escova de dente, que isso não qualifica nada. Vai pedir alguma coisa no iFood, pega no celular dela, pede pelo dela. Porque olha o que o doutor está falando, hein? Presta atenção no que ele está falando, hein? Na hora de ir embora, cata tudo, né? Meia, cueca, o que tiver, leva tudo para casa. Na dúvida, não quer configurar a união estável? Na dúvida, vamos supor que eu tenho uma casa e eu estou namorando e eu não quero que configure união estável nenhuma. Ou então, eu posso correr o risco de configurar a união estável, mas eu não quero partilhar nada. Na dúvida, eu não vou adquirir nada no momento que eu estiver na união com essa pessoa. Não vou comprar um carro, não vou trocar o apartamento, não vou trocar a casa. Na dúvida, para me resguardar, é isso. Mesmo a pessoa morando em duas casas, tipo, de segunda a quinta na casa dele e na quinta a segunda na casa dela. Exatamente, vai configurar a união estável, ok, mas não vai ter consequência na partilha de bem, eu não vou precisar indenizar ela em nada. Vixe, fiquei livre. Tá vendo como é que é a coisa? Tá vendo como é que funciona a coisa? Informações. Vamos lá, mais informações. Vem aí a novidade no programa Conexão Urbana, com muita informação, notícia e prestação de serviço. Sempre no apoio da sua comunidade. Você que queria aí o Ratinho Catarinense de volta nessa atividade, estamos aí, atendendo aí pedidos do nosso diretor. Continue ajudando o Rio Grande do Sul, não espere pelo governo, faça o melhor, apoie a Rede Unic TV. O povo gaúcho são os fortes juntos. Eu vou dizer uma coisa assim, só um momentinho. Tudo bem que os que cuidam de cachorro, gato, pardal, passarinho, não me interessa. Tudo bem, são animais. Agora, uma primeira dama, chega, sente isso, eu não dormi a noite toda por causa do cavalinho, coitado. Meu Deus, e o povo gaúcho que perderam muitas crianças na água, morreram idosos, nem um pinguinho de lágrima. Fala sério, meu Deus do céu. E uma notícia muito rápida, você sabe da informação correta, né? O tio Xandão, caçaram lá o passaporte dele lá para os Estados Unidos, tá? Eu não sei se o diretor já viu isso no X. Já teve lá uma deputada lá que já pediu para tirar o passaporte dele. Não pode entrar nos Estados Unidos. Gostei. Estou fã do pessoal dos Estados Unidos. Doutor, voltando a falar a questão de idosos. Hoje, todo mundo sabe que você encontra muito esses asilos, esses que pode-se dizer que são depósitos de idosos que cuidam. Muitos não têm uma qualificação boa. Quando a pessoa vê algo de irregular nisso, para quem denunciar? Chama um advogado, processa que seu avô ou sua avó foi maltratado. O que fazer numa hora dessa? Eu sempre prefiro primeiro buscar a via administrativa, né? Então a gente procura primeiro a prefeitura, que é o órgão que vai fiscalizar realmente esse asilo. Sim. A prefeitura vai mandar ali o órgão competente que vai cuidar dessa questão. Não tendo resolução administrativa, nós buscamos aí o processo administrativo com a determinação, com a solução, com o que foi realizado, e ingressamos via judicial para buscar a responsabilização do asilo, inclusive de fechar ele, né? Olha, tá vendo? São informações que o programa Conexão Urbana passa aí para você. Se você tiver mais alguma dúvida,
você pega, liga aqui, ó, no númerozinho que está passando, se não, aqui, ó, alô, e aí a gente já formula uma próxima pergunta, entendeu? Porque isso é que é muito importante, Voltando a falar, doutor, sobre a questão do menor, você sabe que hoje existe uma nova geração de crianças. Quando eu digo nova criança, por quê? A mãe está em casa, tem muitas mães que vão ficar bravas que eu vou falar. Está ali, o filho está, mãe. Ela pega, pega meu filho, pega meu celular e vai brincar. O senhor acha, como doutor, como advogado, que isso é uma informação, isso não ajuda na educação da criança? Só achar que a criança deu um grito, pega o celular, pai, fica com o celular. Você acha que isso é uma educação adequada? Na verdade, nós temos até estudos, realizados onde o excesso do uso de tela por crianças afeta a questão da educação. Sim. Isso é utilizado tanto em processos judiciais, em divórcios, onde o pai tenta configurar essas questões, tenta levar o filho no médico e fazer um laudo nesse sentido, afirmando que a criança fica muito tempo na tela, mas de fato a criação, que todo pai deve tomar, e eu como pai de 2 filhos, o que eu tomo? Um tempo de tela reduzido por dia, um pouco de manhã, um pouco de tarde, o tempo de estudo sempre tem que ser maior, o tempo de leitura em livros sempre tem que ser maior, para realmente não prejudicar a questão da educação. Por isso que eu fui criado na época do Salsi Fufu, quem conhece? Acho que o diretor Paulo conhece. Vovó Mafalda, o Paulo foi dessa época aí, o antigo, hein? Teletubbies. A geração de hoje é Dragon Ball, é só, pelo amor de Deus. Eu conheci uma família, 4 filhos. As crianças levantavam de manhã cedo, mal tomava café, cada um com seu celular, olhando para a televisão. A minha filha, ela hoje tem 29 anos de idade, e até hoje ela lembra disso. Nós morávamos num apartamento, e ela com um quarto ao lado, ela vai e me manda no WhatsApp, ô pai, o que vai ter hoje? O senhor vai fazer alguma coisa para nós comer hoje? Eu, na mesma hora, levantei e pedi o celular dela, no chão. Ela, tu destruiu meu celular. E assim, a educação, você bate na porta, você vai ali e me pergunta, como é que você vai com o celular? Se você tivesse 1 quilômetro de distância, longe, aí muitos me chamando de ignorante, que não podia ter feito isso na criança, é aquilo ali que o doutor falou. Quem dá o pão, dá o ensino. Só que, infelizmente, doutor, tem as leis, e não sei para que leis, que deixa a criança naquela velha história. Você não pode bater, você não deve dar um puxão de orelha, dar um tapa na bunda, capaz de você ser processado, arrumar um advogado ainda te processar ainda, vai na delegacia, te processa, porque você fez isso com o teu próprio filho. Isso daí é muito discutido hoje em dia, essa questão a criança realmente ela está muito bem protegida, o Estado ele quer de toda forma tutelar sobre tudo, então ele quer estar falando como que tu cria teu filho, ele quer falar como que tu tem que viver, como que tu tem que trabalhar, como que tu tem que respirar. Então assim, o que eu penso sobre isso? Sim. E o que a gente sempre leva esse entendimento para os processos judiciais onde tem essa discussão? Que a educação, ela é em casa, Cada pessoa, cada pai, cada mãe tem a sua forma de lidar com a criança, com a educação, Nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer o mal para a criança de forma, eu quero realmente fazer aquilo. Não, ele quer o bem para o filho. Então, se ele achou aquela medida de retirar o celular, de colocar de castigo, de colocar para ler um livro ao invés de ler o celular em determinado momento, estipular horários, se ele fez isso, se ele deu com a cinta na bunda, o que às vezes pode acontecer, mas lógico, eles querem tutelar sobre tudo, mas o meu entendimento o pai e a mãe ele tem que ter o livre-arbítrio do que vai fazer com o filho. Lógico, não pode ter maus tratos, não pode ter violência doméstica, mas se for algo para realmente levar a educação, o pai e a mãe tem que ter essa liberdade, educando realmente seu filho. O doutor acabou de falar agora uma questão muito interessante. Educação. Existe uma fantasia, quando eu digo fantasia no Brasil, que diz todas as crianças na escola. Beleza. A dona Maria vai lá, leva o seu filho lá, eles dão aquela bíblia de material e diz, seu filho só pode entrar aqui dentro se você der isso.
o pai ou a mãe com dificuldade financeira, muitos não conseguem comprar. Aí vem o conselho tutelar do menor para bater na porta, porque você vai ser processado, você vai ser feito isso, aquilo outro. Deveria de ter no Brasil, com tanto dinheiro que é jogado fora, embolsado também, se dedicar mais na educação, tá? Antigamente eu me lembro, como o doutor deve se lembrar disso, que a criança quando entrava na escola, que muitos que não tinham condições, já recebia todo o material, já todos, os cadernos, tudo, mesmo sendo do governo, mas receberia. Hoje cadê? Mal um caderninho, 2 canetas, uma régua, tá bom. Eles acham que resolve muito, mas na verdade não resolve nada. Um exemplo que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Quem está resolvendo ali é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que arregaçou a manga, estão chorando junto com o gaúcho, estão lá socorrendo os cachorros, os gatos, os idosos, porque se fosse esperar para esse governo, coitado do povo gaúcho, coitado. Eu vou dizer uma coisa, eu sou do estado do Rio de Janeiro com muito orgulho, mas até hoje, quando eu comento, até meu diretor fica emocionado também. Quando eu falo aqui, eu só falta chorar pelo povo gaúcho, porque foi muito, está sendo muita tristeza mesmo. Infelizmente, o Brasil está dessa maneira. Infelizmente, vamos torcer para que melhore. Doutor, alguma outra informação que o doutor quer passar para o telespectador? Na verdade, a informação primordial para os casais que estão se separando, para aquele casal que está para ter o filho recém-nascido, vai divorciar, formaliza, coloca no papel, não faz acordo verbal, não faz acordo de boca, Sim. Porque isso não tem validade, a gente não consegue depois recorrer, não consegue cobrar, não consegue fazer nada. Então procura advogado, faz o divórcio, coloca no papel como vai ser guarda, como vai ser a visita, como vai ser a pensão. A partir daí, deu problema, é só cumprir determinação judicial. Mas, doutor, uma pergunta. Então, numa separação dessa, qual é o tempo hoje, rápido, que o advogado ou o juiz, não sei se é a palavra, o promotor, que já vai intimar a pessoa? Isso hoje está se tornando que demora, até eu entendo que estou entendendo que hoje os fóruns estão abarrotados. Então, o que tem de processo que rasteja, demora, até chamar esse cidadão, ou ele vai dizer que está pobre, que não tem mais nada, muitos tiram tudo que tem o seu nome, botam o nome de terceiro, e como é que fica isso? Então, na verdade, são diversos procedimentos. Eu sempre gosto e prefiro a via extrajudicial, que é o cartório, né? Só que se tiver filho menor de idade envolvido, eu não consigo fazer um divórcio em cartório. Obrigatoriamente tem que ser judicial. Então, o casal está se divorciando ou está fazendo a dissolução de união estável, não tem filho menor de idade, cartório. Primeiro ponto, é resolvido em 5 dias úteis. Está assinada a escritura, está resolvido o divórcio. Tem filho menor de idade? Procura um advogado. Se for consensual, sem litígio, ótimo, maravilhoso. Um advogado apenas cuida do caso, ele mesmo protocola. O processo de 30 a 90 dias está homologado. Tem um parecer do Ministério Público, está homologado, está sentenciado e está resolvido. O problema tem litígio. Teve litígio, é um grande problema, porque vamos supor que o pai me procure para entrar com esse processo de divórcio. O divórcio ele é protocolado, a gente geralmente pede uma medida liminar para já dar uma decisão provisória, né, sobre guarda, sobre visita, sobre pensão alimentícia. E o problema é a intimação, porque em tese demora de 3 a 4 semanas geralmente para a gente ter uma decisão liminar, né? É uma média, a gente nunca consegue fazer uma estimativa tão precisa, mas é uma média, né? Pode ser uma semana, pode ser 3 dias, pode ser um mês. A partir dessa intimação, o processo começa a correr, mas o que você falou é um problema muito grande, porque muitas vezes a mãe protocola esse processo pedindo pensão alimentícia e o pai já se agilizou e já tirou tudo do nome para poder realmente não pagar pensão alimentícia ou pagar o mínimo possível. Isso acontece, a gente consegue buscar através de extratos bancários dos últimos 6 meses, últimos 12 meses, certidão negativa de propriedade de veículos do Detran, certidão negativa de propriedade de bens junto ao registro de imóveis, declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos. Então a gente consegue bastante provas de que o pai realmente tirou as coisas do nome para se beneficiar e não beneficiar o filho. Doutor, telefone para as pessoas te ligarem para tirar mais informações. Meu Instagram é @marcosouza.adv, MarcosSouza,
ouza.adv, telefone 48 98801 0156, sempre deixando bem claro, consulte seu advogado de confiança, né? Qualquer dúvida, consulte ele, que é a melhor pessoa para estar atendendo o seu caso. Quero agradecer profundamente em nome do programa Conexão Urbana da tua presença e em nome da Unique TV, volte sempre. Muito obrigado pela oportunidade e em breve estarei de volta aqui. Gente, eu vou ali tomar aquela água e daqui a pouco, se tu não dorme a noite toda, teu marido ronca que nem um tambor, vai ter uma pessoa que vai falar de colchão, travesseiro. É que às vezes, muitas vezes o travesseiro ajuda muito na posição que a pessoa dorme, isso ajuda muito. Nós vamos fazer um bate-papo bem interessante isso. Vamos lá.